paciente com transtorno do espectro autista aos 52 anos. Interessante, né? O caso despertou a curiosidade das pessoas que seguem discutindo o tema nas redes sociais. Quando tem uma celebridade que aparece com algo assim, aí o assunto passa a ser mais discutido e é super importante que a gente pega como gancho para poder trazer para a nossa realidade. Vamos chamar Patriota Júnior ao vivo? Patriota, quando a gente fala em autismo, imediatamente vem crianças à nossa cabeça, né? E não é assim, as crianças crescem, né? E um diagnóstico faz toda a diferença, principalmente na qualidade de vida dessa pessoa, tanto na infância quanto na vida adulta, né? Exatamente, Renata. Bom dia para você mais uma vez, bom dia para quem está acompanhando o Manhã Cidade. E nesse caso aí da Letícia Sabatella, né, ela relata que com o passar do tempo foi perdendo ali pessoas próximas e ela sem entender de fato o que estava acontecendo, o porquê disso está acontecendo na convivência com algumas pessoas ali do seu círculo, né? Eu vou conversar aqui com a Gláucia Brígido, ela que é psicóloga, especialista em autismo e neuropsicologia. Gláucia, bom dia, bem-vinda mais uma vez à Rádio Cidade. Ela, nessa situação aí da Letícia, ela relata que algumas coisas foram mudando, ela sentindo ali algumas coisas estranhas e sem entender. Era o autismo, né? A questão do diagnóstico tardio veio para ela, né? Bom dia, gente. Exatamente. Assim como eu falo também sobre a questão da intervenção precoce na infância, a intervenção no diagnóstico também precoce é essencial para a vida da pessoa. Porque imagina você crescer recebendo todas essas informações negativas, né? Questão de isolamento, questão de implicações que vêm e você não consegue se entender. É como ela mesma falou, né? Foi libertador ela receber esse diagnóstico, mesmo que tardio, porque hoje ela compreende o porquê ela se comportava de tal forma, assim, questão de perder amizades, não estar bem nos locais, como ela cita a questão do cinema, né? Que como são muitos estímulos, para ela aquilo, ela fazia por social. Mas acabou que ela percebendo o quanto isso estava sendo prejudicial para ela. Então ela começou a se isolar e perder amizades, a vida social fica complicada, né? Essas pessoas tendem a ter depressão, crises de ansiedade. Então, a importância desse diagnóstico é para isso, é para que a pessoa se perceba, né, procure as intervenções corretas, para que não venha sofrer, como muitas pessoas aí têm e não sabem desse transtorno, né, do espectro do autismo. O autismo ele tem diferentes graus e grupos, né? Quais seriam as principais características dos graus? No caso da Letícia, ela tem o grau 1, não é isso? Exatamente. Nós temos o nível 1 de suporte, o nível 2 e o nível 3. O de Letícia, ela é autofuncional, né? Então, mas isso não significa que ela não precisa de ajuda. Veja, ela tinha questões aí na dificuldade da socialização e nunca foi trabalhado. Na questão, né, o tipo 2, ele precisa de suporte, como todos os 3 precisam de suporte, só que cada um com a sua intensidade, né? O grau 3, ele vai precisar de um suporte mais sistemático, né, mais intenso. E a criança ela vai precisar 24 horas estar sendo assistida, né? A não ser quando ela dorme, né? Que tem muitas crianças que têm dificuldade de dormir, mesmo assim as famílias têm esse prejuízo também na questão do sono das crianças autistas. Então, cada um funciona diferente. Cada autismo, cada criança que tem o espectro do autista, elas funcionam de forma diferente. Então, eu estava até conversando com vocês sobre a questão dos danos, né, do prejuízo que uma pessoa pode ter quando não diagnosticada. E a intervenção precoce é essencial para a vida do ser humano, dentro do espectro. Qualquer tipo de transtorno, né? A gente tem que trabalhar dentro desse diagnóstico para que a gente saiba trabalhar as habilidades que aquela pessoa está necessitando, que precisa ser trabalhada. Quando o diagnóstico vem nessa fase mais avançada da vida, o tratamento é mais complicado? Quais seriam as consequências nesse sentido? Olha, na realidade, não é que vai ser complicado, né? É uma questão de, agora, ela se entender, né? Ela vai se entender e vai tentar trabalhar aquilo que ela não conseguia trabalhar por não saber o porquê que ela se comportava de tal forma. Não é que vai ser mais trabalhoso, como ela mesma disse, ela está sendo acompanhada por psiquiatra e neurologista,
né? E ainda por cima, eu ainda reforço a questão da psicoterapia, porque é importante para ela. Porque entra a psicoterapia juntamente com as medicações, que eu acredito que tenha danos, né, aí, para que sejam restabelecidos dentro desse contexto que ela está mostrando para a gente, porque para ela foi surpresa também. Ela ficou bem surpresa com esse diagnóstico e, ao mesmo tempo, aliviada. Como ela disse, é libertador. Libertador até o ponto de que você agora está se percebendo como pessoa, né? É importante o fato também de buscar, querer o tratamento, buscar ajuda, né, Gláucia, para a questão do autismo, né? Você falou até uma coisa interessante, porque quando a gente tem condição de buscar, né, esse tratamento, fica mais fácil de se resolver. Quanto pessoas aí não conseguem, né, chegar até esse diagnóstico e sofrem, né? Nós vemos aí muitas questões de suicídio, né, questão de depressão, crises de ansiedade, que muitas vezes está dentro de um transtorno, né? E a gente não sabe, né? Eles não procuram. Na realidade, eles não procuram porque não querem. Até eles querem saber o porquê. Porém, muitas vezes não são assistidos, não têm essa oportunidade que muitos têm. Dá para dizer que a falta de informação ainda é uma barreira muito grande na inclusão de pessoas autistas na sociedade? Com certeza, sim. A falta de informação, principalmente para famílias que estão recebendo o diagnóstico agora, que ficam perdidos, né? Eles ficam perdidos por não saber como lidar com aquela criança. O adulto que descobre o diagnóstico agora como ela está assim, sabe, meio que perdida, para saber o que vai fazer nesse momento. Só que ela está sendo acompanhada, né? É diferente daquelas pessoas que não têm um acompanhamento, recebe o diagnóstico, mas não tem essa oportunidade de trabalhar seu filho, a sua criança que está dentro do transtorno. E isso é lamentável, muito lamentável mesmo. As pessoas mais adultas têm algum tipo de dificuldade ali no convívio social, porque elas devem estar atentas a si próprias para ativar, ligar o alerta e se questionar, será que eu tenho autismo? Quais seriam os sinais? Veja, é interessante que quem tem o autismo, eles não têm filtro. Eles não percebem, eles não se percebem quando estão afastando as pessoas, quando estão tendo comportamentos inadequados. Então, aí eles entram dentro de um adoecimento psíquico. Porque eles por não se compreender, eles acabam se afastando por ser diferente das outras pessoas, né? Então, eu sou diferente, então essas pessoas não vão me aceitar. Aí, quando começa o isolamento, né, na fase adulta, porque até então, quando é criança, os pais, a família, tentam colocar essa criança no meio. Mas só que o meio, por não entender, acaba excluindo. E aí a criança, a família, o adulto acaba sofrendo essa questão de isolamento, essa questão de rejeição social, que isso a gente está trabalhando muito, a questão da inclusão. Está tendo muita dificuldade nas escolas, né, nos ambientes sociais, por conta de crianças do espectro autista. Perfeito, obrigado, viu, pela entrevista. Gláucia Brígido, psicóloga especialista em autismo e neuropsicologia, conversando com a gente aqui sobre o diagnóstico tardio, né, envolvendo o autismo. Renata. Obrigada, Patriota, pelas informações. Uma conversa muito boa sobre o assunto. Muito importante. Diagnóstico precoce faz toda a diferença em tudo, principalmente pela qualidade de vida, né? E as crianças crescem, claro, e vão levar uma vida normal. 8h22. Vamos reforçar o WhatsApp Cidade.